Bom dia, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um Manhã com Deus. Eu quero falar essa manhã com você um pouco sobre maturidade espiritual ou como crescer espiritualmente, como crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que quando nós chegamos à fé, são necessários para nós uma série de recursos para que nós desenvolvamos a nossa caminhada inicial. Precisamos de ajuda, precisamos de apoio, precisamos de amparo de irmãos, de pastores da igreja e de outras coisas demais. Entretanto, dado o tempo, o Senhor requer de nós que nós amadurecemos e possamos caminhar um pouco sozinhos. O que acontece é que há muitos cristãos dependentes de homens, dependentes de fatores externos, caindo em pecados pequenos ou que não sabem lidar com a menor das tribulações. Se deparam com tentações e caem, com tribulações e surtam ou se espanam. Vivemos em um tempo onde os crentes, muitos deles não sabem lidar com coisas naturais ou com situações corriqueiras da fé cristã. Uma crise familiar ou com filhos ou conjugal, uma enfermidade, ou quando são vítimas de algum assalto, de alguma situação qualquer. Quando estão diante de um desafio, muitos não sabem resolver, não sabem lidar, não sabem suportar, não sabem resistir, não sabem confrontar, compreender, discernir. É por essa razão que existem hoje essas mega igrejas abarrotadas com dezenas, centenas, milhares e até centenas de milhares de cristãos. O que acontece é que muitos desses cristãos não são maduros na fé, não cresceram, não têm independência espiritual. E por que não fazem isso? Eles são dependentes do conhecimento de outros, da fé de outros, do apoio de outros, do discernimento de outros, do recurso de outros, uma vez que ele mesmo já teria capacidade e condição de ter os seus próprios recursos. E como fazemos então para criar essa independência, esse crescimento, esse amadurecimento? A grande verdade é que tudo isso é muito simples. Existe em teologia o que chamamos meios da graça. São os meios onde o cristão desenvolve a sua espiritualidade, cresce em santificação. Nós vivemos esse ananismo espiritual na igreja brasileira, nós vivemos essa dependência e essa anemia espiritual simplesmente porque não há um investimento pessoal no seu próprio crescimento. Eles não fazem uso desses meios da graça, desses recursos que são tão simples que parece até tolice pontuar cada um deles aqui. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Há um analfabetismo bíblico muito grande na igreja brasileira. Os cristãos não leem a Bíblia, quando leem não sabem ler, não oram, quando oram não sabem orar, não jejuam, não são assíduos frequentadores dos cultos, não investem em uma biblioteca cristã em seus lares, não caminham com cristãos mais piedosos, não estão sujeitos a um discipulado pessoal e à disciplina da igreja. São todos esses fatores que trazem crescimento. Você que me ouve, eu tenho certeza que faz parte desse contingente, mas chegou a hora de você crescer. Que meios da graça são esses? Primeiro, será que você vai ser sempre dependente apenas da leitura pública da Bíblia? Sempre dependente da pregação do seu pastor? Ou sempre dependente que alguém comunique a você alguma verdade? Ou você mesmo vai ser um assíduo leitor das Escrituras? Jesus disse para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como você se desenvolve fisicamente? Nós nascemos e após nascer nós crescemos. Ninguém que nasce permanece como um bebê. Ele cresce, ele se desenvolve, mas através do quê? De uma rigorosa dieta, da alimentação diária, que vai levá-lo ao crescimento, ao desenvolvimento, ao fortalecimento e ao amadurecimento.
Jesus compara a leitura, o estudo, a meditação das Escrituras ao alimento espiritual. Por mais que você assista um homem de Deus, por mais que você congregue numa igreja bíblica, mesmo que fosse na igreja dos apóstolos, pastoreada pelo apóstolo Paulo, se você não se alimentar diariamente da Escritura, se você não ler, estudar, memorizar as Escrituras diariamente, você jamais será um cristão maduro, espiritual, jamais vencerá suas tentações, jamais saberá responder à razão da sua fé, combater as heresias, ser separado por ministério. Você jamais suportará as adversidades. Você não pode correr à sombra dos outros a vida toda. Você precisa ler sistematicamente a Bíblia de Gênesis e Apocalipse todos os dias até a sua morte ou a volta de Jesus. Debruce-se na Escritura, coma as Escrituras, devore as Escrituras. É a única maneira de se santificar, crescer espiritualmente, dilatar o seu entendimento, seu discernimento e dar a você recurso para lidar com todas as intempéries e desafios da vida, quer naturais, quer espirituais. Segundo, seja um homem ou uma mulher de oração. Eu costumo dizer que Satanás não tem medo das pessoas que não oram. As pessoas e os cristãos que não oram estão fadados à derrota, ao fracasso, à vergonha, cairão em pecados tolos, não terão alegria no Espírito, esperança, não serão cheios do Espírito Santo. Pessoas assim não terão portas abertas, não vencerão as batalhas espirituais que travar, vão continuar sendo anões espirituais, pessoas sofríveis, ignorantes, pessoas que se envolvem em contendas, que têm os tentáculos da sua personalidade, do velho homem, todos grandes, extensos e atuando. Sempre vai envergonhar o reino de Deus. Aprenda a dobrar seus joelhos. Aprenda a gastar tempo, e muito tempo, com Deus a sós, em oração secreta e particular. Procure o local da sua casa, em outro ambiente específico, que você esteja a sós, sem o celular, sem a família, sem entretenimento, e vá diante do trono da graça, importune o Senhor, ore 10 minutos, 20, 30, vai se exercitando como um músculo, que à medida que as semanas passam, você aumenta a carga, o número de repetições. Aumente o tempo até você orar 1 hora pelo menos por dia, intercedendo, adorando, agradecendo, confessando seus pecados, pedindo o enchimento do Espírito Santo, a conversão de almas, para iluminar o seu entendimento, para abrir as portas que você necessita, para que através delas abertas o reino de Deus avance. Nós vivemos uma geração mimada, uma geração que vive um evangelho indolor, que não quer sofrer, que quer tudo mastigado, tudo fast food. Isso não mudou, esses princípios não mudaram desde os tempos de Abraão, de Moisés, de Davi, de Paulo. A oração é essencial ao crente. A oração requer esforço, dor, disciplina, sacrifício. E crentes que não se sacrificam em oração, como eu disse, continuarão sendo pigmeus espirituais, se envolverão em escândalos, viverão sempre à margem, à sombra de outras pessoas, serão sempre crentes pífios, fracos, sem expressão, passarão nessa terra, mais dando problemas do que protagonizando feitos heróicos para o Senhor. Terceiro, frequente os cultos públicos, frequente o culto da sua igreja. Você não pode ir na igreja uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Você precisa estar presente na comunhão pública para ouvir a exposição da palavra, para cantar e adorar em comunidade, para participar das ordenanças, batismo e santa ceia, a escola dominical. Você precisa se envolver nas atividades do corpo de Cristo. Lá é onde você se santifica, onde você cresce, onde você conhece as realidades uns dos outros. Aprende com os testemunhos dos irmãos. Não deixe de congregar, como está em Hebreus capítulo 10, verso 25. É na igreja, o Senhor assiste quando a assembleia do povo se reúne, quando a comunidade dos remidos se reúne para adoração pública. Você é edificado pelo sermão, você é quebrantado pelo louvor, você é santificado pela comunhão com os irmãos, você troca experiências, você aprende sobre a disciplina bíblica, você é pastoreado, é confrontado, é consolado. Quarta, existem tantas outras, mas eu vou ficar nessas 4 que o tempo está passando.
tenha comunhão com irmãos piedosos. O que ocorre na igreja hoje é que ou as pessoas são muito individualistas, egoístas ou solitárias, ou têm comunhão com pessoas carnais que nada podem acrescentar. Ou seja, tem amizade, crie vínculos, laços, intimidade, alianças com irmãos mais piedosos que você, irmãos que têm a palavra de Deus na sua boca, que têm um bom testemunho, que são convertidos genuinamente, irmãos que possam acrescentar algo à sua fé, que possa consolar você nas suas adversidades, repreender você quando você erra, erguer quando você está caído, que pode te acolher no momento difícil da sua vida, que pode compartilhar testemunhos que edificarão você. São essas formas que você conseguirá crescer espiritualmente e cortar o cordão umbilical e deixar de ser um menino na fé. E assim você vai evitar trabalho e problemas para a sua igreja local, para o seu pastor, e pelo contrário, você será um braço direito para ajudá-los. Você terá expressão nessa terra e no mundo espiritual. Quando partir dessa vida para outra, deixará um legado positivo dos seus feitos, do seu bom testemunho. Glorificará a Deus através desse crescimento. Essa é a palavra para você meditar. É um chamado ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual, à independência espiritual. Feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, sobre aquele que está me ouvindo, que a sua graça o alcance, que o Senhor dele ousadia, intrepidez, discernimento e um senso de independência demasiada das pessoas, das instituições. Dê a esse homem aptidão, desejo e discernimento para ler as Escrituras. Dê a esse homem desejo, fome, ensina-o a orar. Traz ele os recursos necessários e que através da busca, através do exercício espiritual, haja crescimento, maturidade nesse homem e nessa mulher, nesse jovem, Senhor. E assim glorifiquem ao Senhor, exercendo grande influência espiritual sobre esse mundo caído. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez eu peço a você, se esse vídeo te edificou, ative as notificações, o sininho, dê o seu like aí, compartilhe ele e o principal, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ajude essa obra bíblica a alcançar todo o Brasil e fora do Brasil. Conto com você. Forte abraço.